Olá, amigos da Rádio Progresso de Montenegro, estamos no ar para mais uma edição do programa Estúdio Aberto, levado ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. O programa é sempre ao vivo, aqui pela rádio, logicamente, a rádio online, e é gravado pela JPTV e veiculado pelo portal JP News. Você pode ver, portanto, em qualquer horário. Está aqui ao meu lado a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo certo, Adriano. Bom dia. Bom dia. O portal JP News informa a temperatura de 26 graus centígrados. Nesse momento, tempo bom, com nebulosidade aqui na região do Vale do Rio Caí. Essa é a temperatura de terça-feira pela manhã. Bem, a gente começa pela primeira notícia aqui postada no portal JP News. André Venâncio, candidato a vice-prefeito pela coligação PPS e PV, na última eleição de 2012, diz que falta celeridade para resolver questões do Morro São João e do Rio Caí. Clarice. Isso mesmo, Adriano. O André Venâncio esteve aqui esta semana participando do programa Fragmentos da Política, onde ele falou sobre sua participação, então, no último pleito eleitoral, juntamente com a ex-vereadora Iria Camargo, né, que concorreu à Prefeitura Municipal aqui de Montenegro. E entre os assuntos destacados pelo André, esteve algumas ações que foram desenvolvidas pelo partido no sentido de trazer melhorias para o meio ambiente aqui do município, né? Principalmente para o Morro São João Batista e para o Rio Caí. Entre essas ações que foram realizadas, né, esteve a limpeza do Morro São João Batista, onde foram reunidos alguns grupos de pessoas que por algumas vezes estiveram no local fazendo a coleta de vários materiais, né? E juntamente com a prefeitura conseguiram fazer esse recolhimento. Posteriormente também tentou-se trabalhar então a questão do rio. Foram feitas algumas averiguações, inclusive a coleta também de materiais como frascos de produtos químicos, né, de adubos que são utilizados nas lavouras e que estavam às margens do rio, né, prestes a contaminar a água. Só que por algumas questões que inviabilizaram, né, esse projeto não conseguiu ser tocado adiante, né, principalmente por questões financeiras no caso do Rio Caí, né, onde é preciso um recurso maior, é preciso que haja segurança também para que as pessoas possam fazer esse trabalho de limpeza no local. Então o André lamenta que esse trabalho tenha sido, mesmo que temporariamente, mais suspenso. E diz então que falta um pouco de celeridade à prefeitura local para que dê andamento em trabalhos semelhantes, né, para que providencie a recuperação do Morro São João, a fim de que esses trabalhos, né, possam voltar a ser realizados, para que trabalhos de orientação, de conscientização nas escolas e na própria comunidade possam voltar a ser executados. Só que para isso, né, é preciso então que o morro seja liberado. E também cobra então providências em relação à poluição do Rio Caí, né, que tem aumentado cada vez mais. Ele falou também da época em que era menino, né, e que costumava se banhar no rio, e que hoje isso é um perigo para a saúde, né. Apesar da gente saber que tem gente que faça, a questão da poluição, né, o rio que já foi apontado como o 8º mais poluído do país, recebe ali, principalmente nesse período agora de forte calor, de início de temporada, inclusive crianças, né? Eu já vi até bebês se banhando junto com suas mães ali no Rio Caí. A gente não sabe bem, né? Não é especialista no assunto, não sabe que tipo de problemas, de complicações isso pode causar, mas a pele do bebê é algo bem frágil, né? Bem delicado, está sujeito provavelmente até uma micose ou algo pior, né? Mas, enfim, é uma questão aí que requer muita discussão ainda, e que é essa questão da poluição do Rio Caí e a desobstrução do Morro São João. Legal. Clarice, uma matéria interessante está postada aqui no nosso portal JP News, que diz assim: Feira Natalina de Montenegro fica aberta até às 21 horas. Um dado interessante, uma das artesãs que faz parte desse grupo de artesãs que está expondo lá na Praça Rui Barbosa, informa que todo o seu estoque, tudo que ela levou para lá já foi vendido, que agora ela tem que trabalhar até as 2 da manhã para poder dar conta da produção de novos produtos, né? Me chamou a atenção essa senhora, porque eu estava lá fazendo as imagens, né, e as fotos aqui para o portal e para a JPTV, e ela estava lá agachadinha, trabalhando. Aí eu cheguei para conversar com ela e ela me disse que para dar conta da demanda, né, ela tem trabalhado em média até as 2 horas da manhã. Ela começa o trabalho em casa, acorda cedinho, por volta das 6 horas ela já está de pé,
toma seu café, dá uma ajeitadinha na casa e já segue o trabalho e a partir das 9 horas já está ali na praça, né, comercializando esses produtos que são feitos artesanalmente, né, são realmente trabalhos muito bonitos, eu tive a oportunidade de conferir, e o que ela tinha de estoque, né, de toalhas de rosto, guardanapos, materiais bordados, né, isso tudo ela disse que já saiu e agora então ela está correndo para dar conta de produzir mais. E assim como ela, outros artesãos também estão empenhados lá e estão comemorando. Parece que o resultado das vendas está bastante positivo, né? Inclusive falei com a Andrisa Mariano, que é a diretora de turismo atualmente aqui do município, que já há anos tem um certo envolvimento com a feira, e ela destacou esse crescimento significativo, né? Esse ano são cerca de 50 expositores que estão ali na praça, trazendo todo o seu material produzido, né? Inclusive no segmento de alimentação também, porque a feira é de produtos artesanais e coloniais, né? Além de contar também com a exposição de plantas, né? E de obras de arte. Existe um local lá, uma tenda um pouco mais separada da principal, onde as pessoas encontram cactos e outros tipos de plantas, né? Além de obras de arte, né? Telas, diversos quadros que estão lá expostos, inclusive um deles, né, da artista Lisa Borcha, será sorteado, acredito que no último dia da feira. Então, quem passar por lá ainda terá a oportunidade de concorrer a uma bela tela, né? E, como eu falei, né, a movimentação está aumentando, principalmente nos períodos mais fresquinhos, né, na parte da manhã e à noite, e é uma boa oportunidade porque a feira fica, como o próprio título diz, né, até às 21 horas, então quem não quer pegar o sol, quem não quer passar calor, vai um pouco mais tarde, ou também aqueles que trabalham, né, em horário comercial tem essa possibilidade. A feira segue até o próximo dia 23, quando vai encerrar com uma apresentação especial da orquestra aqui da Fundarte. Muito bem, Clarice, legal. A gente segue com mais informações aqui. Bem, estamos atrás da lista que o Vale do Caí vai apresentar, o PMDB do Vale do Caí vai apresentar para o governador José Ivo Sartori, governador eleito. E hoje uma comitiva está indo lá para Porto Alegre, que faz parte aí o ex-vereador Mano Kercher, o ex-prefeito Mano Kercher de Tupandi, o ex-prefeito prefeito Paulo Percival de Oliveira, também o atual prefeito de São Sebastião do Caí, o Darcy Laurman, estão indo a Porto Alegre para entregar essa lista, né, Clarice? Exatamente, Adriana. A gente está tentando um contato com o prefeito de São Sebastião do Caí. Ontem, então, recebemos a informação da assessoria de comunicação que entre hoje e amanhã ele estaria indo a Porto Alegre, né? E como foi dito na semana passada pelo Percival de Oliveira, em entrevista aqui ao Grupo Progresso, né? Essa ida a Porto Alegre do trio seria para levar esse documento, então, onde são apontados alguns nomes que é de desejo do PMDB aqui da região que integrem o novo governo, né? Que façam parte do governo que se inicia agora no próximo dia 1º de janeiro. Ele não citou nomes, né, dessa lista e é o que a gente procura saber, então, que a gente vai à procura do prefeito de São Sebastião do Caí para saber, entre outras notícias, né? A gente vai estar trazendo aí novidades também sobre São Sebastião do Caí, assim que conseguirmos o contato com o prefeito Darcy. A informação que está aqui postada no Clique RBS ainda sobre esse assunto é que o novo governador Sartori vai cortar 20% das secretarias. O PSB já fez uma lista indicando nomes para ocupar 3 secretarias no governo. Então, portanto, o PSB já está confirmando, o PMDB do Vale do Caí também já deve estar confirmando entre hoje e amanhã essa lista. Agora resta saber se vai haver a aprovação ou não, né, Clarice? Exatamente, isso a gente só vai ter conhecimento, né? Então, a partir agora do dia 15, que é o último prazo que o governador eleito tem para indicar os nomes, né, que irão compor o seu governo a partir do ano que vem. Muito bem, Clarice, o prefeito Paulo Azeredo está embarcando hoje à tardinha, final da tarde, a Brasília. Ele vai em busca de novos projetos e mais verbas para a prefeitura. Na última viagem que ele esteve em Brasília, ele foi em busca de mais prazo para assegurar recursos para o projeto de recuperação do talude do Porto das Laranjeiras. Está bem adiantado esse projeto. O prefeito está otimista e vai conseguir esse prazo, né, Clarice? A dificuldade que está tendo é em relação ao processo de licitação, né? Não houve interesse, não teve nenhuma empresa
querendo participar, e agora então o esforço do prefeito volta a ser nesse sentido, né, de atrair concorrentes para participar desse processo. Ele está satisfeito pelo fato de que poderá desenvolver as modificações que gostaria, né, dentro desse projeto, que inicialmente previa a colocação de muitas batistaca, né, eram cerca de 50, e o prefeito disse que isso não era viável, né, não tinha essa necessidade, e que iria também descaracterizar o local, que é tombado pelo Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural aqui do Rio Grande do Sul. Então ele pretende desenvolver um projeto que mantenha o mais original possível o talude lá da beira do rio, o nosso Porto das Laranjeiras. Muito bem, Clarice. A gente segue com mais informações aqui pelo Estúdio Aberto. Agora chegou a hora de falarmos de esportes. O candidato à presidência do Inter, Vitório Pífero, está informando que o Abel é o técnico de sua preferência, né? O Marcelo Medeiros também, que é da chapa de oposição, ou melhor, da chapa de situação, já havia informado isso. Portanto, há uma tendência de que Abel seja mantido no Internacional. E a dupla de meias do Vasco da Gama, que passou da segunda divisão para a primeira divisão, deve atuar no Grêmio em 2015, além do Kleber, né? Ou melhor dizendo, além do jogador que foi contratado, que já é do Grêmio, e daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Portanto, o Grêmio está trazendo reforços, buscando reforços do Douglas, né, que atuou pelo Vasco, é do Grêmio, e deve ter um reaproveitamento no Grêmio. O Grêmio tentando se reforçar para 2015, né? Essa é a hora de arrumar a casa, né, de ver o que não deu certo ao longo de 2014 e fazer planos, né, já contando com novos reforços para 2015. Em ambos os times, o momento é esse, né, de reformulação, de contratações, de planejamento, né, para melhorar aquilo que não estava bom e para tornar ainda melhor, né, aquilo que foi considerado positivo ao longo deste ano. Ok, Clarice, aqui o portal JP News informa: conheça a história da Fazenda Pareci. É um artigo enviado pelo nosso colaborador, o Carlos Antônio Campani, que fala aqui sobre a Fazenda Pareci. Segundo ele, inicialmente, ele lembra que Pareci se escrevia com S, né, e não com C, como se escreve hoje, né? A informação foi prestada por uma indígena da tribo, o Pareci, a Vilma Zamacaiola. Então, a informação completa pode ser encontrada aqui no nosso portal JP News, justamente na aba que trata do Rio Caía Nosso. Olha uma notícia interessante aqui que está surgindo em vários sites, Clarice. O Sudeste concentra a maioria das uniões entre gays no Brasil. Pesquisa do IBGE mostra que houve 3,7 mil casamentos de pessoas do mesmo sexo no ano passado, ou seja, 0,35% do total no país. Casais de mulheres correspondem a 52% das uniões homoafetivas. Interessante esse dado aqui, né? É verdade, é um crescimento bastante significativo, né? E que chama mais atenção nessa região do país, mas que se manifesta também em outros pontos, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Desde que o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi permitido, né? Teve sua aprovação legal, tem crescido significativamente o número de pessoas que estão em busca dessa união. Embora ainda hajam críticas, né, de algumas pessoas, no último final de semana mesmo a gente ainda viu uma caminhada, se não me engano, evangélica, em Canoas, aqui próximo de nós, né, na região metropolitana, aonde foi tratado então do casamento entre pessoas de sexos diferentes, né, ou seja, entre homens e mulheres. Um dos temas dessa caminhada então foi essa manutenção, né, a valorização do casamento entre homens e mulheres, ou seja, fazendo uma certa discriminação ao casamento entre pessoas do mesmo gênero. É uma situação que está longe de ser resolvida, né, de ter a aprovação plena da sociedade, né, até nem sei se um dia a gente vai chegar a isso, né, mas é isso aí. O importante é que cada um seja feliz da maneira que acha que é possível, né. Eu apoio esse posicionamento, né, que sejam felizes, se consideram felizes, que vão em frente.
É verdade. Agora uma notícia não boa, né? Contas de luz sobem em média 18,2% para clientes residenciais. A ANEEL define o último reajuste das 64 distribuidoras. Então, a Sulgip no interior de Sergipe teve um aumento de 22,6% na tarifa. Portanto, foi a operadora, ou melhor, a distribuidora de energia que mais aumento passou para os seus clientes, né? Um valor bastante alto, né? Essa elevação na conta de luz já era algo esperado, né? Logo que passou as eleições, na segunda-feira pós-eleições já se falava muito nisso, né? De que seria grande esse aumento. E outra questão também, né? É que junto com o aumento vem o aumento do consumo, junto com o aumento de valores, né? Vem o aumento de consumo. Com esse calor a gente gasta mais energia, principalmente pelo uso de ventiladores, ar-condicionado. Eu particularmente já senti na pele esse aumento. A minha conta de luz dobrou no último mês e tudo por causa do ar-condicionado, né? Então a gente precisa reduzir o consumo em outros eletrodomésticos, né, para tentar fazer esse balanço, essa compensação. A minha forma foi deixar de usar o secador de cabelo. Só usar o secador de cabelo quando for necessário mesmo, né, porque é um outro aparelho que tem um consumo grande também de energia. Então, é isso, né, e encarar, o negócio é encarar. A gente não tem outra saída a não ser pagar, né. Muito bem, Clarice, olha aqui a notícia. Alunas da USP se unem para combater abuso e dar apoio às vítimas de agressão. No dia 17, a Frente Feminista reunirá os coletivos e as mulheres do Sindicato dos Trabalhadores da USP, o Sintusp, para um ato na reitoria da USP, onde será protocolada uma carta de reivindicações com base nas discussões que aconteceram no segundo encontro das mulheres da USP, realizado em agosto deste ano, e também no quinto encontro das mulheres trabalhadoras da USP, que acontecerá na semana que vem. Entre os pedidos estão aumento da frota de circulares em todo o campus, mais iluminação, criação de uma ouvidoria que sistematize e encaminhe os casos de violência contra a mulher na USP, também a abertura de inquéritos administrativos que levem à responsabilização e punição dos egressos e dos agressores, também que a universidade se responsabilize pelos casos de violência através da criação do centro de referência. Portanto, aí uma reivindicação que um grupo de mulheres, né, que é titular a Frente Feminista de alunas e funcionários, colaboradores da USP, está fazendo aí, já que há um grande número de vítimas de assédio e abuso sexual lá na USP. Que coisa horrível isso, né? Esse caso é no mínimo ridículo. Uma instituição de ensino, uma instituição séria de ensino. Do porte da USP, né? Do porte da USP, com pessoas que a gente, pelo menos imagina que devem ter um intelecto muito bom, né? Um intelecto alto, pessoas capazes de raciocinar, de não agir como animais e que, no entanto, nos surpreendem com atos brutais como esses, né? Atos irracionais. Imagina atacar uma universitária, às vezes não se tem a figura ainda desse elemento, mas devem ser colegas, né? Imagina tu tá ali conversando com um colega e não imagina que está ao lado de um bandido, né? Porque a pessoa que age contra a vontade da outra, né, fazendo um ato brutal como esse, tem que ser considerado um bandido. Imagina a insegurança que essas jovens universitárias estão, né, de estudar num lugar como esse. Mas há necessidade, né, da busca do conhecimento, de se manter, e até pela própria pelo próprio nome da USP, né, pela qualificação que ela oferece, né, que todos sabem que os profissionais são excelentes profissionais, saem de lá com um ótimo nível, né. Mas deve ser horrível se manter num lugar como esse, né? O abuso é estúpido em qualquer lugar, mas dentro de uma universidade é no mínimo inaceitável. Lamentável também que a reitoria da USP tenha que ser pressionada para tomar uma ação, né? Exatamente. E existe uma questão ali na comissão que foi instaurada, né, que foi montada para averiguar esses fatos. Existe uma certa divergência entre representantes dessa comissão e da reitoria. Então já começa por aí o problema, né? Essa discussão vai seguir, eu acredito que por um longo tempo, até que se obtenha resultados. Tá bom, agora a gente vai para a notícia de multa contra mortes de negros na Califórnia.
Manifestantes bloquearam rodovia e trem em Berkeley. Marchas foram registradas em outras cidades dos Estados Unidos. Uma revolta muito grande ainda sobre a morte de negros que acontece nos Estados Unidos e muitas vezes isso acaba ficando de uma forma impune, né? Exatamente, mais um ato de preconceito, né? A gente falava anteriormente do casamento entre pessoas do mesmo gênero, né? E agora, então, essa questão do racismo, que é outra que se abate fortemente, né? Está sempre em voga, né? E quando a gente pensa que ela deu uma sumida, deu uma amenizada, acontecem atos, né? E às vezes atos com repercussão mundial, como é o caso desse lá nos Estados Unidos, né? Que acaba desencadeando uma série de manifestações da opinião pública contra esse tipo de situação. Só que por um lado tem a opinião que pede o fim do racismo, né? E por outro lado ainda existem aquelas pessoas que continuam pregando essa diferença, né? Essa falsa diferença entre as cores. Bom, o Jornal Globo traz a notícia de nível nacional. Lava Jato, né? Integrantes da CPMI receberam doação de empresas investigadas e está respingando também no parlamentar gaúcho do PT, né? Aqui a informação diz assim: o relator da CPMI, deputado Marco Maia, do PT gaúcho, que apresenta hoje o relatório final, recebeu 330 mil reais da Operação Lava Jato. Da Mendes Júnior Trading foram 100 mil, da Gavão Engenharia 30 mil e da Estre Ambiental, que fez pagamentos a empresas do grupo Pragmático, que reunia a consultoria da fachada do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O Marco Maia teria recebido, segundo a notícia, 30 mil reais. Já o senador Humberto Costa recebeu um pouquinho mais, 1.500.000 reais da empreiteira Camargo Corrêa. Portanto, a gente vê por que tantas coisas erradas acontecem aí no nosso Congresso Nacional, né? É impressionante, né? Quanto mais mexe, mais coisas aparecem e coisas que estão sujando e lameando cada vez mais, né, o nosso cenário político. É impressionante. Tá bom, outra notícia aqui: escritório dos Estados Unidos entra com ação coletiva contra a Petrobras. Advogados alegam que a empresa emitiu declarações falsas a acionistas e escondeu o esquema multibilionário de corrupção. Portanto, realmente a corrupção está aí em todos os sites, todos os jornais do Brasil, e agora essa informação que o escritório dos Estados Unidos está movendo uma ação coletiva contra a Petrobras. Só faltava essa, né, Clarice? Exatamente, mais uma prova de como o Brasil está sendo visto lá fora, né? Além dessa corrupção toda, ainda a mentira, né? Esconder a realidade do que está acontecendo aqui. Então, está ficando cada vez mais complicado. A gente aguarda aí pelo desfecho dessa história, pensando o que mais vai aparecer até lá, né? O que mais será descoberto até o fim disso tudo. E é só o que se ouve no rádio, na televisão, nos portais, né, Clarice? Exatamente, corrupção, corrupção e corrupção. Tá difícil. Tá certo, né? A gente espera que notícias melhores venham agora no ano de 2015. Sempre há aquela necessidade de a gente esperar que o ano traga informações, notícias e atos das pessoas com melhor qualidade. Bom, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, sempre trazendo aqui a opinião dentro do nosso estúdio aberto. Muito obrigado, Clarice. Eu que agradeço a participação e até uma próxima. Ok, o estúdio aberto volta amanhã com mais informações. Você fica agora com a boa música da nossa RPM Rádio, para quem está ouvindo a gente, logicamente, ao vivo pela RPM. Até mais, pessoal.